Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maiana e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre ecologia. Na aula passada, eu falei para vocês que nós iríamos estudar os conceitos básicos dentro da ecologia, para que a gente pudesse diferenciar, por exemplo, o nicho ecológico de habitat, população de comunidade. E na aula de hoje, nós vamos estudar um conceito que é muito amplo e, ao mesmo tempo, muito simples de ser entendido dentro da ecologia, que é o conceito de cadeia alimentar e teia alimentar. Então, o objeto de nosso estudo hoje são as cadeias e teias alimentares. Esse primeiro slide aqui é aquele micro, que parte do micro para o macro, que a gente viu na última aula, falando que a gente vai desde um átomo até a biosfera, que é o macro, que abrange todos os ecossistemas da Terra, certo? Hoje, o nosso objeto de estudo são as cadeias e as teias alimentares. Então, nós vamos entender como as teias estão associadas às cadeias alimentares. E o que é uma cadeia alimentar, tá bom? Então, primeira coisa, qual que é o conceito de cadeia alimentar? Quando a gente fala, é necessário isso para manter uma cadeia alimentar, eu estou querendo falar sobre o quê? Fluxo de energia, certo? A nossa alimentação ela é necessária para que ela forneça energia, os nutrientes necessários para o nosso metabolismo funcionar, certo? Então, basicamente, uma cadeia alimentar é um fluxo de energia entre organismos que servem de alimentos uns para os outros. Então, para representar o fluxo da energia dos organismos que são autótrofos, então a gente vai fazer um feedback. O que são os organismos autótrofos ou autotróficos? É a mesma coisa. São aqueles organismos que conseguem sintetizar, que conseguem produzir o seu próprio alimento. E esse fluxo de energia dos autótrofos para os heterótrofos, a gente chama de cadeia alimentar, né? É um fluxo de, a gente vai ver que tem nomes específicos, dos produtores para os consumidores. Então, vamos fazer um feedback aqui. Organismos autótrofos são aqueles organismos que conseguem sintetizar o seu próprio alimento. E os organismos heterótrofos são aqueles que obtêm a sua alimentação, sua energia de uma fonte externa. Os cientistas utilizam um esquema linear simplificado denominado cadeia alimentar. Numa cadeia alimentar, está implícita as relações alimentares entre os seres vivos. Isto é, aquele que ocupa o começo da seta é a comida e aquele que ocupa o final da seta é o comedor. Ou seja, então aqui sempre vai começar, né? Aquele que serve de comida para aquele que vai se alimentar. Toda cadeia alimentar, ela sempre vai ter uma sequência linear, igual ele falou lá. Sempre vai começar com um produtor, que é um organismo autótrofo, ou seja, ele sintetiza, ele produz o seu próprio alimento. Vai passar pelos consumidores, que podem ser, né, até o consumidor quaternário. A gente vai ver que mais do que isso não é vantajoso, porque o fluxo de energia, né, já vai ser bem pequeno, então não compensa. E sempre vai terminar nos decompositores. Então, uma cadeia alimentar, a estrutura da cadeia alimentar basicamente é o seguinte: organismos produtores autótrofos passam para os consumidores, que podem ser primário, secundário, terciário, quaternário, e finaliza, né, com os decompositores ou microconsumidores. Observação: cada elo da cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Então, vamos fazer um feedback aqui. Começa com o produtor, passa pelos consumidores e termina com os decompositores. Toda a cadeia alimentar a gente vai designar com um nível trófico. O produtor é o primeiro nível trófico. Então, a partir do momento que eu faço essa designação, que o produtor é o primeiro nível trófico, é só eu analisar a cadeia que ele me der e ir enumerando. Então, produtor, primeiro nível, consumidor primário, segundo nível, e assim sucessivamente, dependendo da cadeia que eu estiver analisando. Lá na frente, quando a gente tiver um exemplo, eu vou falar para vocês. Então, o que é cada nível trófico? Conjunto de organismos da cadeia com o mesmo tipo de nutrição, certo? Então, aqui nós temos um exemplo bem genérico de uma cadeia alimentar. Quem são os organismos autótrofos? O início da cadeia alimentar. São os produtores das cadeias alimentares. Isto é, aqueles que produzem a matéria orgânica, que a gente chama de alimento,
a partir das substâncias inorgânicas e uma fonte de energia, através do processo que a gente conhece como fotossíntese. São organismos fotossintetizantes, cuja fonte de energia é a luz, ou os quimiosintetizantes, que conseguem energia a partir da oxidação de substâncias inorgânicas. Os principais fotossintetizantes dos ecossistemas são as plantas, as algas protistas e as cianobactérias. E os quimiosintetizantes são algumas espécies de bactérias, como as do gênero Nitrosomonas ou a Nitrobacter. Então, nós temos dois tipos de organismos autótrofos, os que realizam a fotossíntese e aqueles que realizam a quimiossíntese. Então, eles são o começo da cadeia alimentar. E quem são os heterótrofos? São aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento, devendo obtê-lo pronto a partir da matéria orgânica existente no meio. Podem ser tanto os consumidores ou decompositores. Os consumidores conseguem o alimento consumindo a matéria orgânica existente em outros seres vivos. São muitas vezes predadores ou parasitas. Já os decompositores são aqueles que decompõem a matéria orgânica dos restos mortais ou dos resíduos gerados pelos organismos. São fundamentais para a reciclagem da matéria, pois transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, sais minerais, que pode ser reaproveitada pelos produtores. Os fungos e as bactérias são os principais decompositores da natureza. Então, isso aqui, gente, é muito importante. Quem são os principais decompositores da natureza? Fungo e bactéria. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho um organismo autótrofo, um exemplo, uma planta. Eles produzem a matéria orgânica, porque eles são autótrofos, certo? E eles podem ser, consumidos pelos fungos, por exemplo. Quando uma matéria orgânica entra em decomposição, os fungos são os principais agentes decompositores junto com as bactérias. E isso promove a reciclagem da matéria, voltando a matéria orgânica para aquele solo onde aquele organismo, aquela matéria foi decomposta. E aí permite, então tá vendo que é uma cadeia, inclusive tem aquela célebre frase que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, um exemplo claro é isso aqui, ó, a matéria orgânica é decomposta em matéria inorgânica que vai ser utilizada para voltar essa ciclagem, certo? Vamos ver um exemplo aqui, então, de uma cadeia alimentar. Então, nós temos aqui, primeiro, quem sempre inicia uma cadeia? O produtor. Tem as plantas aqui. Quem que vai ser o consumidor primário? A lagarta. Consumidor secundário? O lagarto. Consumidor terciário? O gavião. Todos eles, quando morrerem, vão ser decompostos pelos fungos. Fungos e bactérias são o final da cadeia. Produtores, início da cadeia. O que significa essa seta? A seta está indicando o fluxo de energia. A energia contida na planta seria bom se 100% viesse para a lagarta, por exemplo, que seria o consumidor primário. Mas não, para ela sobreviver, ela usa essa energia e ela perde energia para o ambiente. Então, parte da energia da planta vai para o consumidor primário. Parte da energia do consumidor primário vai para o secundário e assim sucessivamente. Então, numa cadeia alimentar, o fluxo de energia ele tende a diminuir. Então, para quem é mais vantajoso? Para o consumidor primário, que consegue obter mais energia diretamente do produtor. Porque quanto maior for a cadeia, o elo que está mais distante do produtor vai ter menos acesso a essa energia. Então, a seta, ela indica fluxo de energia, certo? Vamos ver um exemplo 2 aqui. Eu tenho um produtor, as algas protistas, consumidor primário, os microcrustáceos, consumidor secundário, um peixe, o terciário, uma ave, e o quaternário, o crocodilo, e todos finalizando com as bactérias que são agentes decompositores. Quem tem maior fluxo de energia aqui? O produtor. Depois, o consumidor primário. Então, sempre lembrando que a seta indica de onde a energia está vindo, para onde ela vai.
E lembrando que quanto maior for uma cadeia alimentar, menor vai ser o fluxo de energia que vai chegar no crocodilo aqui, por exemplo. Quem vai ter maior acesso à energia? Os microcrustáceos, certo? E para finalizar, nós vamos entender qual que é a relação de uma cadeia para uma teia alimentar. Aqui, sem eu colocar animação, eu sei que o milho é um produtor, certo? E aqui eu tenho vários outros organismos, por exemplo, tem o sapo, besouro, roedor, coruja. Como que esses organismos eles podem se entrelaçar dentro de uma cadeia alimentar? Então, é que a gente entende como a teia. O que é a teia alimentar? É um conjunto de cadeias alimentares entrelaçadas, porque, ora, o organismo ele pode funcionar como consumidor primário, ora, ele pode funcionar como consumidor secundário, ora, como terciário, e como ele pode, né, fazer parte de níveis tróficos diferentes, ele é a forma que a gente chama de teia alimentar. Esse modelo revela de forma mais real as relações tróficas existentes dentro de um ecossistema, onde, afinal, um indivíduo pode ocupar mais de um nível trófico. Eu vou colocar aqui para que a gente possa entender o que seria essa teia. Então, olha aqui, eu tenho o produtor não muda. O consumidor, o besouro, funciona como consumidor primário, o sapo como secundário, porém, o roedor aqui, ele, ora, se alimentando diretamente do milho, ele pode ser o consumidor primário. Se ele se alimentar do besouro, ele vai ser o consumidor secundário. A coruja, ela pode funcionar como consumidor secundário a partir do momento que ela se alimentar do roedor, sendo ele o consumidor primário. Pode ter o consumidor terciário se ele se alimentar do sapo, que é o consumidor secundário, e pode ser o consumidor até quaternário se ele se alimentar da cobra, ela sendo terciário. Então, quando você ocupa mais de um nível trófico, né? Se a gente, por exemplo, vamos falar o nosso caso mesmo, a gente pode participar de uma teia? Pode. Quando a gente come, né, vai almoçar, vai jantar e come um alface, por exemplo, a gente está se alimentando diretamente do produtor. Então, a gente está funcionando como um consumidor primário para o alface. Mas se você está comendo um bife, né, de carne de vaca, por exemplo, você já está mudando a sua posição, o seu nível trófico. Por quê? Você já está sendo um consumidor secundário. A vaca, em relação ao capim, foi o consumidor primário, e você, em relação a comer aquele bife de carne de vaca, vai estar sendo um consumidor secundário. Então, ora a gente pode funcionar como um nível trófico, uma posição consumidor, ora como outro. E é isso que a gente chama de teia alimentar, certo? Lembrando sempre que a seta ela indica fluxo de energia, certo? De onde a energia está, para onde ela vai, e lembrando sempre que aqui, se a coruja ela funcionar como quaternária, ela vai ter muito menos acesso à energia, porque olha a quantidade de organismos que passou para a energia chegar para ela, do que quando ela funciona como secundária. Então, como é fluxo de energia que a seta indica, quanto maior a cadeia, lá no fim da cadeia, menor é o fluxo de energia disponível para aquele organismo, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, eu estou à disposição, certo? E até a próxima aula.